pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola, turma. Hoje nós iremos continuar a fazer o Aprender Sempre do pessoal dos nonos anos. Aqui nós estaremos com a sequência de atividades 8, aula 5 e aula 6. Hoje nós iremos falar sobre alguns casos de semelhança. Vamos para o primeiro exercício e vamos lá. Os triângulos abaixo são semelhantes, sabendo que aqui, o ângulo A é semelhante ao ângulo A', que o ângulo B é semelhante ao ângulo B', e sabendo que o segmento de reta AB vale 5, o segmento de reta BC vale 5 e o segmento de reta AC vale 9. Então, estão explicados aqui no enunciado. E o segmento de reta A'C' vale 18. Então vejam aqui que nós temos dois triângulos e eles são semelhantes, os ângulos são semelhantes, né? Então a gente vai ter duas figuras semelhantes, mas com valores numéricos diferentes, tá bom? Pergunta A. Determine a razão de semelhança entre eles. Pessoal, para achar a razão de semelhança entre eles, falei o seguinte. Vou pegar um lado conhecido que eu tenho aqui, que é o 18, que é o A'C', o segmento de reta, e eu vou pegar o segmento de reta AC, que é 9. Então, vamos escrever aqui, segmento de reta A'C' está para o segmento de reta AC. O valor de A'C' é 18. O valor de AC é 9. Então, a gente tem, pessoal, uma fração 18 nonos. Então, a gente pode fazer a divisão aqui e encontraremos a razão. 2 é a razão, pessoal. E aí, nós vamos para o exercício B. Determine os outros dois lados do triângulo A'B', C'. Mas veja só, se eu sei que a razão dos lados é 2, e aqui no 18 nós temos já explícito isso, então desse lado e desse lado será o dobro dos lados que são referentes ao outro triângulo. Então o AB vale 5. Então o A'B' vai valer 10, porque é o dobro. O BC vale 5. O B' e o C' também vale 10. Então a gente vai colocar lá na resposta que o A'B' é igual a 10 e o B' e C' também é 10. Já aqui, pessoal, no exercício 2, nós temos algo que foi bem semelhante também a uma provinha que nós tivemos. Vamos para a leitura. O NESP, adaptado. A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é... Pessoal, aqui tá bem simples, por quê? Eu não sei a altura do prédio, eu vou nomear dx. Mas eu tenho, percebam, dois triângulos semelhantes. Porque tanto prédio quanto poste, ambos vão possuir um ângulo de 90 graus. Eles fazem parte, esse ângulo, de um triângulo retângulo. Então, nós faremos o seguinte. A gente vai pegar a altura do prédio, que estará para a sua sombra. Então, a altura do prédio que eu não conheço está para a sua sombra. Igual a altura do poste para a sombra dele. A altura do poste para a sombra do poste. E percebam que aqui a gente vai resolver essa semelhança de triângulos com uma regra de 3. Vamos fazer a multiplicação cruzada, o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. X vezes 3 dá 3x, igual a 15 vezes 5, que vai dar 75. Fazendo a resolução da equação de primeiro grau, teremos que x é igual a 75 terços. Portanto, x é igual a 25, que é o resultado que nós teremos da divisão do 75 por 3. 25 o que, pessoal? Metros, porque a gente está falando da altura do prédio.
a alternativa que contempla a resposta é a alternativa A. Turma, aqui nós temos a última questão dessa aula, vai ser uma aula bem curtinha, e é da Unirio, Universidade do Rio de Janeiro. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do Exército, situado a aproximadamente 30 metros acima desse objeto, iluminou com o holofote, conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Pessoal, o que a gente vai descobrir aqui é o raio desse disco. Então, é uma espaçonave, talvez? Não sei. Mas aqui é uma figura circular. E antes de mais nada, turma, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. O raio sai do centro da figura e vai até o seu extremo. Isso é o raio. Quando a gente olha aqui, ó, o que está desenhado pela prova não é o raio, é o diâmetro. Porque o diâmetro é a soma dos dois raios, de uma ponta a outra do círculo, passando pelo meio. Então a gente vai achar o raio, que é a metade desse diâmetro. Então vamos resolver essa questão. Primeiro nós vamos fazer uma semelhança de triângulos. Porque vejam só, eu tenho esse triângulo menor em relação ao triângulo maior. Só que o triângulo maior mede 80, porque ele será a soma dessa altura, que é 30, mais dessa altura, que é 50, 80. E a gente tem a sombra do triângulo maior, que é 16. O que a gente não sabe é a sombra do menor, que é x. Então vamos fazer uma semelhança. Eu vou pegar a altura do triângulo maior e vou fazer uma relação com a sua sombra. Então, terei 80 sobre 16. A altura do triângulo maior para a sua sombra. E igual a altura do triângulo menor para a sombra dele, que eu não sei quem é. Então, será 30 sobre x. Aqui nós iremos fazer uma multiplicação cruzada. Mas antes de fazer a multiplicação cruzada, eu já vou cortar esse zero com esse zero, pois eu estou fazendo uma divisão por 10 dos dois números, para ficar um pouquinho mais simples na hora da multiplicação. Então vamos lá. Multiplicação cruzada, o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. Terei 8x igual a 3 vezes 16. Fazendo a resolução, 3 vezes 16 sobre 8. Notem que eu tenho uma multiplicação em cima e eu tenho um denominador que dá para ser dividido por um desses números de cima. Que dá para dividir o número de cima, né? Então, se eu dividir o 16 por 8 e o 8 por 8, fazendo essa divisão, nós teremos que o 16 ficará 2, porque 16 dividido por 8 dá 2, 8 dividido por 8 dá 1. Então vai ser x igual a 3 vezes 2. X é igual a 6. Beleza, turma? Aqui nós temos, ó, x igual a 6. Mas essa é a alternativa correta? Não é. Porque o x é o diâmetro inteiro. Eu quero saber o raio. O raio é a metade do diâmetro. Então, a metade de 6 é 3. Então, o raio será igual a 3 metros. O que a gente encontra na alternativa E. E é isso aí, turma. Obrigado por assistirem mais um vídeo. Curtam e compartilhem o canal. E eu aguardo vocês para as próximas aulas. Tchau, tchau. Até a próxima.